Bom dia a todas e a todos. É com enorme prazer que começamos mais um webinar do programa Parceria pela Valorização da Educação, do Instituto Votorantim. E hoje, num dia especial, a gente volta a trazer a Carla Maus, que é especialista em psicopedagogia e fundadora e coordenadora geral da Mais Diferenças, que desde 2005 trabalha com educação e cultura inclusiva por meio de parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Ela é empreendedora social da Choca, assessora e desenvolve projetos de educação e cultura inclusiva há mais de 20 anos. Vamos falar, obviamente, sobre práticas pedagógicas inclusivas, ou seja, como planejar uma aula para todos. E junto com a Carla, a gente traz, obviamente, o Carlos Sanches, que é nosso curador de temas e participante de todas as nossas videoconferências. Ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convive Educação. Atualmente é consultor na área de gestão educacional. Carla, Carlos, bom dia a vocês e sejam muito bem-vindos. Bom dia a todas e a todos e os companheiros que estão aqui comigo na mesa me ajudando nesse processo de compartilhar conteúdos e ver como que a gente vai aprendendo esse novo modo. Legal. Bom, para iniciar a nossa videoconferência hoje, a gente vai lançar uma enquete com uma pergunta. Então, eu queria pedir para a Ana Clara soltar essa enquete. Aí, se vocês puderem, por favor, responder logo após a apresentação da Carla, a gente volta, então, com os resultados da enquete. Qual dos temas abaixo você gostaria de ver aqui no webinar do PVE? Essa é uma pergunta que a gente coloca justamente porque a gente quer a ajuda de vocês para nos auxiliar aí na divulgação de temáticas. E aí a pergunta da enquete com relação à Carla, a apresentação dela, é quais os principais desafios para a Secretaria Municipal de Educação no apoio às escolas e aos professores que atuam na educação especial e inclusiva. Então a gente tem aí algumas opções de respostas, e aí se vocês conseguirem, por favor, nos responder, a gente volta então com os resultados para conversar com a Carla mais adiante. Carla, a gente conseguiu, depois de tantos apelos, te trazer de volta, né? Na última videoconferência era #VoltaCarla, queremos falar mais, então que bom que você está de volta. Agradeço enormemente a sua participação aqui hoje. Eu também queria agradecer muito. No último encontro, né, no primeiro que eu tive com vocês, nós acabamos trabalhando bastante as questões de política e das premissas da política de educação inclusiva. E a ideia hoje é que a gente possa pensar um pouco a questão das práticas pedagógicas inclusivas. O que significa isso mesmo de educação inclusiva? Como que eu tenho uma sala de aula diversa? Como que eu penso o meu cotidiano escolar, incluindo a todos, e que a diferença seja um valor? Eu acho que esse é um grande desafio da educação, não só em relação aos alunos com deficiência, mas é a gente sair de uma lógica homogeneizadora para uma lógica que compreende a heterogeneidade, quer seja dos alunos, quer seja dos educadores. E coisas que a gente fala e que são muito fáceis da gente dizer, por exemplo, né, que a diversidade é um valor, que a gente aprende na diferença, muitas vezes, desde o nosso processo formativo, enquanto alunos, depois na nossa formação inicial e depois na sala de aula, muitas vezes as coisas são feitas a partir de uma lógica homogeneizadora, a partir de uma lógica que é normativa. Quando as crianças com deficiência, quando os alunos com deficiência entram na escola, não dá mais para fazer de conta que essa diferença não existe. Muitas vezes, com os outros alunos, a gente faz isso. A gente dá um truque, né? Mas o fato é que cada um de nós somos sujeitos singulares, com experiências únicas, e que esses modos, essas composições numa sala de aula, é que precisam ser pensadas para que a gente pense nas práticas pedagógicas, no nosso cotidiano escolar. Eu vou pedir para o Carlos começar a apresentação, por favor. Deixa eu minimizar aqui. Então, a gente vai tentar discutir essa questão das práticas pedagógicas inclusivas e como que a gente pensa no planejamento de uma aula para todos. O próximo.
Não podemos passar, a Carolina já explicou as diferenças. Eu trouxe alguns slides que eu já tinha utilizado no nosso último encontro, quer seja porque provavelmente tem pessoas que não estavam no último, quer seja para a gente poder retomar. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando do direito à educação, e esse direito à educação precisa ser para todos. Então, a gente está falando de direitos humanos e dignidade, a gente está falando de alteridade, né, de se colocar no lugar do outro, de empatia. A gente está falando da escola como um lugar de produção de sentidos para todos os atores. Se essa escola não produz sentidos para mim, educador, para o gestor, para os alunos, para a família, para o território, para a sociedade, essa escola precisa se rever. Então, a questão da produção de sentidos, para nós, é uma premissa muito importante. E com os alunos com deficiência, principalmente se a gente pega na história da educação especial os alunos com deficiência intelectual, os alunos com transtorno do espectro autista, sempre se trabalhou com alguns vieses que diziam que era muito difícil produzir sentidos para eles, que era muito difícil poder produzir conhecimento, né? A gente já conversou um pouco no último encontro, inclusive as nomenclaturas que se usavam. Então, a gente está dizendo que esta escola precisa produzir sentidos para todos. E eu acho que tem uma coisa interessante também nessa frase da produção de sentidos, porque ela também joga com uma outra questão que tem a ver com os nossos sentidos, né? Vamos pensar na visão, na audição, na fala, no tato, no olfato, todos esses sentidos. Alguns alunos com deficiência, algumas pessoas com deficiência, a gente vai estar falando de um corpo diferente, de um corpo que produz sentidos, às vezes sem ter a visão, de um corpo que produz sentidos que às vezes não escuta. O que significa um corpo diferente a partir desse modo de escuta? Escuta como? Muitas vezes a sala de aula e a escola primam pelas questões visuais e auditivas, né? Aqui mesmo a gente está numa lógica audiovisual. Vocês me escutam e vocês me veem. O que acontece, o que opera numa sala de aula quando eu tenho um aluno que não me vê, que não está vendo esse mundo dessa forma, mas que vê o mundo de muitas outras formas. Então, como que eu vou também pensando nessa produção de sentidos? E mais, como eu penso que o que parece, ou o que pode parecer uma limitação, se transforma numa potência para a minha prática pedagógica como um todo, para os meus outros alunos. Para nós está muito claro que educação inclusiva é ampliar as possibilidades de disponibilizar outras formas de se relacionar com o conhecimento, de aprender e, portanto, mudar o nosso fazer pedagógico. A gente precisa falar de ampliação de repertório. A escola amplia o nosso repertório. A gente precisa estudar. Quem é professor, e eu já falei da outra vez, tem que ser um eterno estudante, um apaixonado, um encantado pelo conhecimento. Se eu não gosto disso, é muito pesado. Agora, eu poder ter esse espaço e esse tempo de ir pensando, né? A minha aula, o jeito que eu vou fazer, o que eu como professor vou descobrindo, o que eu vou descobrindo com os outros colegas, o que eu vou descobrindo com os alunos, é um privilégio enorme. Agora que nos demanda atenção, nos demanda tempo, nos demanda amor, em última instância. E a gente precisa pensar que a escola tem o compromisso de oferecer e disponibilizar ao mundo toda a história, né? Tudo que já foi construído, o conhecimento construído socialmente pela humanidade e os novos conhecimentos e as novas descobertas, quer seja desse mundo, quer seja desse meu espaço e dessa minha composição. E, portanto, temos diferentes formas de ver, pensar, ler, sentir, escutar e tocar o mundo, e mais outras tantas que a gente pode pensar aqui. E nunca esquecendo e defendendo a escola como um bem público e comum.
essa é uma premissa que não dá para estar separada quando a gente está falando de uma educação para todos. Vamos para o próximo? Eu queria trazer o conceito de deficiência de novo, e esse conceito é da Convenção da ONU, que é um tratado internacional, e que pela primeira vez os documentos internacionais, e portanto aqui no Brasil, mudam o conceito de deficiência, porque eles colocam a deficiência em interação com as barreiras ou as possibilidades do ambiente, das atitudes que vão impedir ou possibilitar a plena participação das pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades. Então, a deficiência não é só do sujeito. A deficiência está em relação com o sujeito. Se eu tenho uma prática pedagógica inclusiva, eu consigo possibilitar igualdade de oportunidades para esse aluno poder se desenvolver, poder aprender, poder contribuir, poder construir conhecimento. A questão não é só do aluno com deficiência, a questão se dá na relação. E se nós formos pensar que a escola, né, e que a educação é um espaço de relação, relação com os outros, relação com os afetos, relação com o conhecimento, é aqui, é nesse eixo que a gente precisa trabalhar. A gente não vai acabar com a deficiência das pessoas. O que a gente vai acabar, ou o que a gente tem que trabalhar é com as barreiras. O nosso desafio é acabar e impedir que barreiras não possibilitem o desenvolvimento desses alunos ou de qualquer sujeito, quer seja na escola, na sociedade, no trabalho, na cultura, em todas as instâncias. Então, esse conceito é muito importante. E aí, nós assumimos e temos um compromisso muito maior, porque essa relação, pensando numa sala de aula, tem muito a ver com os gestores dessa escola, tem muito a ver com os professores, tem muito a ver com como a gente também coloca e discute essas questões com toda a comunidade escolar, com os outros alunos, com as famílias e com o território que faz parte dessa comunidade. Vamos para o próximo? E aí eu queria trazer um conceito, no último encontro a gente falou um pouco de acessibilidade, que a acessibilidade tem diferentes dimensões e que ela é fundamental em todas as instâncias e na sala de aula. Eu preciso ter uma escola acessível, do ponto de vista arquitetônico, mas do ponto de vista das práticas pedagógicas, do ponto de vista dos materiais pedagógicos, que ainda é um grande desafio. No entanto, eu posso ter um lugar absolutamente acessível, mas que é segregado. Eu posso ter uma escola para pessoas cegas, toda acessível, mas é só para pessoas cegas. O desenho universal é um conceito que surge da arquitetura, do design, para pensar as questões, então, de como vai se pensar em produtos, ambientes, programas e serviços, para serem usados na maior medida possível por todas as pessoas. Portanto, a gente esquece daquele homem padrão, né? E a gente começa a olhar a diversidade de todos. Esse conceito do desenho universal, que surge na arquitetura, ele pode ser um inspirador, e ele tem sido utilizado, desenho universal na aprendizagem, desenho universal pedagógico, que eu particularmente gosto mais desse conceito, para a gente pensar em como vai fazer práticas pedagógicas inclusivas. E esse conceito do desenho universal, ele tem 7 princípios. A gente não vai trabalhar com todos aqui, mas eu quis trazer para que depois vocês possam ter acesso a essas informações. Então, vamos para o próximo. O primeiro princípio, equiparação nas possibilidades de uso. Ele é útil e disponível às pessoas com habilidades e necessidades diversas. Vamos pensar isso na arquitetura. Por exemplo, uma porta de maçaneta, aquela bem simples e a mais barata, além dela ser barata, a grande maioria das pessoas consegue acessar, ela é muito mais acessível, o design dela é muito mais fácil. Eu posso fazer assim, eu posso abrir a porta com o cotovelo, eu posso abrir a porta com a cabeça, eu posso estar com alguma coisa na mão. Esta maçaneta, ela tem um princípio muito mais universal
do que aquela maçaneta de bola que algum arquiteto, algum designer inventou. Ela pode ser muito linda, mas fazer este giro aqui, nem todas as pessoas conseguem. Se a gente está com a mão molhada, se a gente precisa de um outro movimento. E aí, a gente pode transpor isso para o nosso cotidiano da sala de aula. Como que eu vou pensar na equiparação das possibilidades de uso com um grupo de alunos que é diverso? Então, por exemplo, se eu vou passar um filme, se esse filme não tem recursos de acessibilidade, audiodescrição, legenda e libras, eu tiro um grupo do acesso a essa oportunidade. Agora, se esse filme tem um filme, que é um audiovisual, e eu acho que o filme nos dá muito a possibilidade da gente pensar a questão da acessibilidade e do desenho universal. Se vocês pegarem um jornal, uma novela, um filme, e tirarem o som, vocês vão ter só o visual desse programa. E vocês podem fazer esse exercício, vocês vão ter uma percepção, um acesso àquele conteúdo. Se eu também pego esse mesmo filme e eu tiro a imagem dele, eu boto uma tela preta ou um pano preto e só escuto o som, eu vou ter outra percepção, mas também eu não vou ter acesso àquela imagem. E isso acontece, por exemplo, com uma pessoa cega ou com uma pessoa surda, muitas vezes. A gente também já conversou que o Brasil tem um marco legal, e a priori, desde 2016, mais ou menos, todos os filmes com recurso público produzidos neste país têm audiodescrição, libras e legenda. No entanto, eles ainda não estão muito disponíveis, né? No cinema não tem, a programação da televisão, alguns têm e outros não. No entanto, se eu coloco a audiodescrição, que é poder descrever as imagens, o cenário, o que está acontecendo naquela imagem, uma pessoa cega vai ter acesso, por meio de palavras, o que a gente está vendo. E se eu coloco legenda do que está sendo falado, dos sons e das questões, porta batendo, música de suspense, ou a língua de sinais, porque a população surda muitas vezes tem a língua de sinais como a sua língua materna, e o português ainda é a segunda língua de instrução, e, portanto, muitos, por conta dos processos educacionais, tiveram seu processo de letramento muito truncado e fragilizado, vão acessar esse conteúdo pela sua língua materna. Os surdos que leem ou que preferem ler, que também tem uma coisa de escolha, de acesso. A gente tem acesso a muitas coisas e a gente não percebe o que significa a vida de uma pessoa quando a gente tira esse acesso. Portanto, a gente tem que disponibilizar muitas formas de ter acesso àquele filme. E mesmo que eu não precise de audiodescrição, vocês podem ter certeza que um filme com audiodescrição nos aponta detalhes, nos aponta questões que passam. Um filme com libras tem uma outra estética, é uma língua gestual, é uma língua que me traz um outro modo de elaborar aquele conceito visualmente, que a gente usa a palavra, o som. Então, essas são questões que a gente precisa trazer para dentro da nossa sala de aula. E aí vocês vão me dizer com razão, mas como que eu vou fazer isso? Porque, infelizmente, não tem filme acessível, não tem livro didático acessível, por mais que tenham todas as discussões do livro didático, não tem quase livro de literatura, não tem jogo, é verdade. Então, a gente tem, de um lado, uma briga grande para que todos, digamos, os produtos, todos os materiais pedagógicos sejam pensados para todos. Ao mesmo tempo, nós, como professores, somos mediadores, né? E se a gente trouxer e pensar no conceito de mediação do Vygotsky, ela é muito importante. E aí, os professores precisam ser mediadores, junto com os alunos. Eu não tenho um livro acessível, mas eu tenho a minha voz, eu posso ler. Eu posso descrever a imagem se eu não tenho esse livro descrito. Eu vou descrever essa imagem para o meu aluno que é cego, por exemplo. Eu vou ampliar a fonte, se esse meu aluno tem baixa visão e não consegue enxergar a letra pequenininha. Eu vou
conseguir alguém, e é direito dos alunos com surdez terem um intérprete de Libras, mas é fundamental eu também aprender Libras. E poder aprender uma outra língua é fundamental. Nós, infelizmente, somos muito monolíngues, né? E eu acho que nós perdemos muito com isso. Em muitos países, por exemplo, na Europa, as pessoas falam 3 ou 4 idiomas e os processos de elaborar, de construir, de fazer comparação em relação, quando tu sabes mais de uma língua, são muito potentes. E quando tu sabes uma língua que é gestual e visual, ela também me abre outras possibilidades. Então, ninguém vai sair perdendo se aprender língua de sinais. Eu estudo e aprendo e falo e uso, sou usuária da língua de sinais há bastante tempo. E é uma língua linda, eu sou apaixonada. Ela nos diz, por exemplo, olha que lindo que é esse sinal brincar. Olha que lindo que é esse sinal difícil, uma minhoca na minha cabeça. A gente nunca vai esquecer, se a gente sabe a etimologia, a origem, por que isso aqui é difícil? E quero dizer para vocês que a nossa mão já está mais travada, a gente já é mais trancado, é mais difícil. Agora, as crianças, o corpo fala, elas estão muito com todos os sentidos ainda potentes e à flor da pele. As crianças ouvintes aprendem a língua de sinais de uma forma muito rápida. Tem vários estudos, por exemplo, com bebês que vai aprendendo e aprende às vezes, bebês ouvintes, não só surdos, aprendem a língua de sinais antes de começarem a falar. Por quê? Porque muitas vezes os bebês já sabem o que eles querem. Eles só ainda não conseguem falar, porque estão no seu processo de desenvolvimento, todas as questões fonoarticulatórias estão se desenvolvendo. Mas os bebês muitas vezes sabem o que querem. E se tu colocas o sinal, esse bebê começa a falar por meio da língua de sinais. E ele vai ser um sujeito bilíngue desde a sua essência. E ele não vai ser uma criança, porque também tem vários mitos que estão se criando, se eu colocar a língua de sinais, depois ele não vai aprender a falar, vai ficar preguiçoso. Imagina, aquele cérebro é um cérebro que tem muitas possibilidades. Ele vai falar, ele vai fazer sinal, ele vai fazer gesto. Então, a gente tem muitas possibilidades de aprendizado. O problema é que muitas vezes nos limitam. E nos limitando e nos dando um repertório pequeno, a gente vai usar aquele repertório. Agora eu vou pedir, porque para variar o tempo voa, que a gente passe todos esses outros princípios que quem quiser depois pode estudar. E a gente para aqui, que é uma lâmina simples essa, mas que ela muda muito a nossa lógica. Quando a gente começa a falar de educação inclusiva, a gente também escuta muito a questão das atividades adaptadas. Então, eu tenho que adaptar a atividade para o meu aluno com deficiência. Se a gente for analisar qual é a essência, a gênese disso, isso ainda vem muito da escola especial, dos movimentos de normalização e integração, que ainda tem um quê de um modelo especializado. E tudo bem, vai ter horas que a gente vai adaptar, tem horas que eu vou dizer, bom, isso aqui é o máximo que eu consigo fazer com esse meu aluno, não estou sabendo como. O que a gente tem que ter claro é que uma atividade adaptada não é uma atividade inclusiva. A gente tem um desafio para a gente chegar numa prática pedagógica inclusiva, quando eu faço atividades, e aí essa que é a virada, diversificadas. Então, em vez de eu fazer uma atividade igual para 30 alunos, e aí a gente escuta muito, eu tenho 30 alunos e 2 de inclusão. Isso é um ranço ainda da escola especial, da educação especial. Não, eu tenho 32 alunos. 32 alunos que são incluídos, não são 2 de inclusão, né? Ou a gente vai excluir os 30 e eu só tenho 2. Então, eu tenho 32 alunos e eu vou pensar em práticas pedagógicas várias, diversificadas e que muitos dos alunos podem se beneficiar. Eu não vou pensar numa aula para os 30 igual e aí vou adaptar para os outros 2 de inclusão. Não.
a gente vai pensar em diferentes formas de fazer e qual é o conceito que eu quero trabalhar, qual é o conteúdo que eu estou trabalhando. E como que esse conteúdo, em vez de ter um único jeito de ensinar, ele vai se abrir feito uma flor. Eu posso ensinar esse mesmo conteúdo utilizando material pedagógico concreto, eu uso a minha voz, eu uso a escrita, eu uso a língua de sinais, eu uso o braille, eu uso a comunicação alternativa, eu vou usar muitos recursos e eu uso as mediações. Porque não esqueçamos, muitas vezes as pessoas perguntam, é muito fácil, por exemplo, para um aluno cego, tem o braille e tem a audiodescrição, já entendi. Se eu aprender isso, ou se eu tiver uma rede de apoio, professores que saibam, sempre dizendo que eu acho que é importante que nós todos nos coloquemos no desafio de aprender braille também, por exemplo, mas é mais fácil de perceber. Agora os professores perguntam, mas e para aluno com deficiência intelectual? Qual é o recurso de acessibilidade? E aí tem vários recursos, né? A leitura fácil é um recurso de acessibilidade, os materiais concretos, muitos outros recursos, mas tem um recurso que tem a ver com a nossa mediação. Nós também somos recursos de acessibilidade, que tem a ver como que eu vou propor, como que eu vou problematizar, como que eu vou provocar esse meu aluno para ver qual é a lógica que ele está pensando e como que ele vai avançando na sua estratégia e no seu processo de construção de conhecimento. Então, quando a gente está pensando numa prática pedagógica inclusiva, o convite que a gente faz aqui, o desafio, é que a gente tem que pensar em diferentes formas de fazer, em diferentes formas de ensinar, em diferentes formas de aprender. E aí eu não vou mais trabalhar com a lógica da atividade adaptada, mas eu vou trabalhar com a lógica da atividade diversificada e com muitos recursos para que todos os alunos possam acessar aquela proposta pedagógica. O próximo. E aí, só para a gente ver de uma outra forma, é isso. Em vez de eu ter uma aula para quem tem surdo-cegueira, outra para quem tem deficiência visual, outra para quem tem deficiência múltipla, e assim por diante, eu vou pensar numa aula e atividades para todos com diferentes possibilidades. Vendo o gráfico e o desenho aqui, parece fácil. Não é tão fácil. Ao mesmo tempo, não é tão difícil, porque eu tenho que mudar a minha perspectiva de pensar o meu processo de planejamento, de construções de materiais e de como eu vou trabalhar com os grupos. E aí eu começo a trabalhar nessa perspectiva, certo? Vamos seguir. E aí eu trouxe aqui algumas coisas que são fundantes para a ação docente de qualquer educador. E que, para a gente pensar uma prática pedagógica inclusiva, é importante que a ação docente, que esse professor dialogue muito com a capacidade de observar, de registrar, de propor, de escutar, de conversar, de ter um corpo disponível, de pesquisar, de compartilhar experiências, de se surpreender, de ressignificar, de ter intencionalidade, de fazer trabalho colaborativo, de se encantar. Então, tem várias ações aqui que precisam estar nesse nosso corpo presente, que a gente, enquanto educador, precisa ter para trabalhar. Eu acredito que a gente precise ter isso para ser professor. E, portanto, para ser professor de todos, certo? Vamos para o próximo. E aí, algumas premissas para a gente pensar numa prática pedagógica inclusiva, desde o planejamento. Elas têm que ser acessíveis. Se eu não faço uma prática que seja acessível para as diferentes características dos meus alunos, para as diferentes necessidades, eu não tenho uma prática pedagógica inclusiva. Ela tem que ser planejada desde a concepção, com todos e para todos. Não dá para eu pensar uma aula linda e dizer, ai, nossa, tá incrível essa aula. Aí depois dizer, nossa, mas eu tenho lá aquele fulaninho, agora deixa eu dar uma adaptadinha aqui. Não, eu vou pensar na origem da minha aula, nesse processo que seja para todos.
Nessa perspectiva, o que a gente viu um pouco do desenho universal nos ajuda, que é pensar como que sujeitos diferentes conseguem acessar o mesmo produto, conteúdo, serviço, prática, atividade. Eu vou explicitar e valorizar as diferenças. Por muito tempo, a gente eliminou, achatou as diferenças, inclusive as nossas e com os nossos alunos. A diferença nunca foi bem vista dentro da sala de aula e dentro da escola, né? E a gente já fez várias estratégias do tipo, esses daqui são os alunos fracos, então ficam aqui. Esses são... Muitas. Esses são os comportados, esses não são os comportados. Esses são os atentos. Sempre dividindo e trabalhando a diferença como um problema, porque a gente tem um padrão que a gente sonha. E esse padrão, infelizmente ou felizmente, quer dizer que todos vocês sabem que não existe. Nenhum de nós é igual. Portanto, não dá para a gente pensar numa prática pedagógica que seja normativa. Portanto, uma prática pedagógica inclusiva, ela tem que ser heterogênea e múltipla. Se eu tenho sujeitos diferentes, eu não posso ter uma prática que seja unívoca. Ela vai ser diversificada e não adaptada, que a gente já conversou um pouco. E a gente vai pensar na produção de recursos e materiais em múltiplos formatos. O próximo. Só um segundinho, Carla, que deu um probleminha aqui, eu já carrego. Pode ir falando, por favor, já vamos carregar. Um segundo. Tá bom. A gente vai falar um pouquinho agora de alguns, digamos, pré-requisitos ou algumas questões que são importantes para produzir práticas pedagógicas inclusivas. Vocês percebem, talvez, vocês podem me dizer que eu estou sendo cruel, porque eu estou colocando muitas responsabilidades para os professores. Mas eu quero dizer que ser professor é ter muitas responsabilidades. Então, para produzir práticas pedagógicas inclusivas, eu tenho que estudar. Ou eu me apaixono e sou apaixonada por estudar, né? Ou vai ser difícil eu ter uma prática pedagógica inclusiva. Eu tenho que ter tempo. Isso é uma briga enorme. Eu sei que a gente não tem tempo. Eu sei que a gente tem 3 turnos, às vezes, a gente vai de uma escola para outra, a gente tem uma jornada de trabalho enorme, mas a gente precisa roubar tempo. A gente tem que organizar, a gente tem que trabalhar com a questão do tempo. A gente tem que trabalhar com esse hibridismo. Não é isso ou aquilo. Pode ser isso e aquilo. E mais aquilo, e mais aquilo. A gente tem que experimentar e inventar. Tem muita coisa ainda para a gente inventar. Não está tudo pronto. E que eu acho que é incrível, porque a gente tem uma possibilidade enorme de experimentar e inventar. A gente tem uma possibilidade enorme de errar. A gente vai errar. Mas a gente já sabe, ou pelo menos a gente fala, que o erro é construtivo. Que o erro faz parte do processo de aprendizagem, não só dos alunos, o nosso também. Então, a gente vai experimentar, inventar, errar, acertar, tentar de novo. A gente tem que estar junto. É muito difícil pensar em práticas pedagógicas inclusivas um professor solitário que fecha a sua sala de aula. Eu trabalho com a questão da deficiência, eu já falei com vocês, desde os meus 15 anos, eu tenho 50. E eu sigo aprendendo muito. E a educação inclusiva, ela também permite uma coisa que é uma premissa da educação, que é o trabalho colaborativo, que são várias questões, a interdisciplinaridade, que a gente fala, mas que é muito difícil praticar. Com a questão da educação inclusiva, a gente deixa de ser bastantão, a gente tem que ser humilde, a gente tem que mostrar para o outro, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que dizer, nossa, eu tentei isso aqui, não consegui. Mas isso também não é porque tem os alunos com deficiência. Isso é da essência do ser professor, do nosso ofício. Então, a gente tem que estar junto. Se a gente estiver junto, a gente vai produzir coisas muito mais legais. A gente está produzindo, quer dizer, acabou já a produção de um material que vai sair logo, pelo projeto Brincar,
que é um projeto da Fundação Grupo Volkswagen, que a gente executa aqui na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que se chama Arquiteturas Infantis, e que trabalha com a questão dos espaços. E esse material é tanto para a sala de aula, como também para as famílias. E a gente começou a trabalhar nessa coisa das cavernas, barracas, tendas, túneis. Para a gente fazer isso, que a priori é legal criança brincar com caverna, a gente começou a estudar a questão das cavernas, das tendas, das barracas, do lugar de proteção, do refúgio. Aí a gente foi estudar o que vai fazer numa barraca, como que vai construir a barraca, como que vai propor para as crianças. A gente produziu muitas formas de barracas com as crianças, no varal, pendurada, escondidinha, muitas. Aí a gente foi estudando, o que faz na barraca? Contar livro. Vamos pegar, então também vamos ver a história das cavernas. Aí a gente foi lá para Chover, que é a caverna que tem 35 mil anos, que tem a questão rupestre. Aí a gente foi ver a Serra da Capivara. Aí a gente foi ver o Hélio Oiticica, que trabalha a questão dos espaços, que é um artista. Portanto, neste material, a gente trabalhou com uma equipe de 6 pessoas, estudando, pesquisando, rindo, sonhando, inventando, criando, e em breve a gente compartilha esse material. Mas é isso, teve estudo, teve tempo, teve hibridismo, teve experimentação e invenção com a gente, com as crianças, aí a gente sistematizou. Para isso a gente estava muito atento no outro, nas crianças, nos materiais, na materialidade do que a gente estava propondo. A gente trabalhou em equipe e de forma colaborativa, eu mexi no texto do outro, o outro mexeu no meu texto, a gente usou lá, né, o Google Drive, cada um foi colocando, e era um grupo absolutamente disponível, atento e disponível. E aí, isso tem a ver um pouco com os modos de como a gente está... É um convite a pensar essas práticas pedagógicas inclusivas. Eu sozinho, por mais que eu também estude muito, eu tenho um olhar sobre aquela dimensão ou aquela experiência. Agora, se eu coloco muitos professores juntos, isso amplia. Eu aprendo com o outro, eu penso em outras coisas, eu vejo o que o outro leu, o que o outro assistiu de filme, qual foi a música que ele colocou. Então, é muito mais rico do que eu ficar sozinha dentro da minha sala de aula, com o meu diário, planejando e fazendo a minha prática. O próximo, eu já estou atrapalhada com o horário, gente, só deixa eu ver aqui. Nossa! Os recursos de acessibilidade, então. E aqui ficou errado. Acervo e programação acessível em bibliotecas. Mas é para tudo. Então, a gente tem a audiodescrição, que é um recurso fundamental, e a descrição. Portanto, eu preciso descrever esse mundo, eu preciso ler imagens, e daqui a pouco a gente vai fazer um exercício disso. Eu tenho a questão da legenda, da subtitulação, eu tenho a questão da língua de sinais, eu tenho braille, eu tenho fonte ampliada e contraste de cor, eu tenho comunicação suplementar alternativa, que são os ícones, que o Arasaki é um portal com ícones gratuitos e que a gente pode baixar para os alunos que têm dificuldade de verbalização oral, mas eu posso fazer muitas práticas pedagógicas com comunicação alternativa. Eu tenho objetos táteis, tridimensionais e maquetes. O próximo. Enquanto não muda... Hoje é o dia da trava, viu, Carla? Não tem problema. Enquanto não muda, lá na prática adaptada, o que ia dizer? O meu aluno é cego, então eu preciso do braille, da audiodescrição, de objeto tátil para ele tocar. E eu tirava, por exemplo, essa possibilidade, esse recurso pedagógico para todos os outros alunos. E que é muito injusto com os outros alunos também. Pode voltar por favor, Carlos. Porque esse recurso da audiodescrição dos objetos táteis, ele é um recurso riquíssimo para todos os alunos e é um recurso para eu abrir mão, para eu ter disponível em sala de aula. Então, os recursos de acessibilidade, que se a gente pensa na lógica da escola especial, eram postos, para aluno com deficiência intelectual a leitura fácil, para aluno surdo é Libras. Não, agora são todos esses recursos
para todos os alunos. Porque muitos dos recursos que foram pensados para uma deficiência, eles são muito ricos para eu pensar minha prática pedagógica como um todo. Vocês não se esqueçam que Montessori e Vygotsky começaram a trabalhar e toda a base da sua pesquisa foi com alunos com deficiência. E que ambos defendiam a escola inclusiva, ambos defendiam a capacidade de aprendizado de todas as pessoas, ambos valorizavam a questão dos múltiplos sentidos, ambos valorizavam a questão da mediação e do papel do educador, da relação e da troca com os outros. E isso hoje é um conhecimento que é da educação. Mas muito eles aprenderam junto com alunos com deficiência. E aí, para terminar, a gente tem leitura fácil, a gente tem os leitores de tela, a gente tem scanner, a gente tem cada vez mais aplicativo. Por exemplo, o HandTalk é um aplicativo gratuito que tem os sinais, então tu escreve a palavra e aí ele faz o sinal. Então, cada vez mais a gente tem recursos tecnológicos e outros disponíveis para a gente inserir, para que isso faça parte do nosso cotidiano escolar. Vamos para o próximo? E aí a gente queria fazer um exercício com vocês que a gente não sabe que vai dar certo. Mas lá no que a gente falou de experimentar e inventar, isso aqui é uma ilustração de um livro que se chama O Tupi que Você Fala. É HandTalk, H-A-N-D, espaço T-A-L-K. HandTalk. E aí eu conversei com a Carolina e com o Carlos e a gente queria tentar um exercício um pouco para a gente estar mais próximo, para não ser essa aula tão, né, esse webinar tão monólogo aqui. E porque a descrição, como eu falei para vocês, tem a ver com leitura de imagens, tem a ver com letramento visual, que a gente trabalha muito pouco na escola. A gente tem muito pouco acesso a essa informação, tem a ver com as nossas experiências. Então, eu queria, muitas crianças têm, porque esse livro foi disponibilizado pelo Itaú, no programa Leia para uma Criança. E a Mais Diferenças fez versões em múltiplos formatos acessíveis. Eu queria que cada um de vocês aí na sua casa escrevesse e fizesse a descrição dessa imagem. E aí a gente vai tentar... Vamos ver se a gente consegue compartilhar algumas descrições. Pode ser? Isso vai ser um exercício de 3 minutos. A gente vai fazer um exercício de descrição muito rápido. De novo, eu falei que precisa tempo e eu vou ser cruel com vocês e a gente não vai ter todo o tempo do mundo. Mas é o princípio de um exercício. Vamos ver o que cada um descreve, vamos ver se todo mundo descreve igual, vamos ver o que cada um de nós observa. Como que eu uso as palavras? Eu sou mais objetiva? Eu sou mais detalhista? Eu sou mais poética? Eu sou mais metafórica? Eu sou mais descritiva? Eu sou sintética? Então, 2 minutos, pode ser? E eu vou ficar quietinha. Porque também a escola tem a ver com silêncio e também tem a ver com a gente se colocar. Legal, Carla. Só para explicar, né? Vocês podem escrever aqui no chat, fazer esses exercícios de descrição e aí a gente vai ler as respostas de vocês aqui no chat, aqui do ladinho. Ó, já está chegando. A Mulher Maravilha cuidando dos animais e da natureza. Acho que era isso. Maravilha. Maravilha. A Mulher Maravilha, olha. Índio, que são todos os bichos das descrições. A imagem é bem colorida, com palavras e desenhos. Não conhece, que fazem. Na figura temos uma pessoa com um macaquinho no ombro. Os olhos dos dois estão bem abertos e são verdes. Na boca tem um escorpião. Precisa colocar uma menina com aparência mar azul, uma heroína dos animais, floresta e natureza, menina com olhos azuis, uma menina que vive rodeada, macaco tamanduá, e por aí afora. Olha quanta coisa. Se a gente consolidar isso,
E o processo da descrição de imagens é muito legal também. Uma coisa é eu fazer a minha descrição. Outra coisa é eu ler como os outros viram e a gente chegar a uma descrição, por exemplo, deste grupo. Seria muito diferente da descrição de cada um de nós, porque nós juntaríamos várias percepções, vários olhares. E estão chegando coisas muito legais. E é uma imagem. Quantas vezes a gente passa um livro e passa, e não olha a imagem, e não está atento à imagem, e não trabalha com os alunos. Olha, e vocês imaginem se as crianças fossem descrever. Como as crianças descreveriam para nós essa imagem? Certo? Figura feminina indígena, uma imagem de um índio com uma tiara de tamanduá e um pêndulo de sagui, e por aí afora. Como a gente não tem muito tempo e eu queria que a gente fosse ainda para algumas conversas, eu trouxe 2 descrições que a gente utilizou para o livro do Itaú, porque a gente fez mais de uma faixa. Porque quando a gente vai inventando, no início a gente brigava para que um livro tivesse uma faixa de audiodescrição. É impossível um livro que não tenha audiodescrição. Essa era a nossa grande briga. Quando a gente começou a produzir, a gente quer que tenham 10 faixas de audiodescrição. Por quê? Porque é isso. Tem uma que vai ser mais detalhada, mais objetiva. Tem outra que vai ser poética, porque também é muito chato. De repente, as crianças estão em todo mundo da fábula e da imaginação, e vem o eu, que muitas vezes com uma voz monocórdica, e faço uma descrição chapada. Eu mato a história, eu mato a poesia, eu mato a ilustração. Mas tem, dependendo do meu objetivo, do meu fim, do meu jeito, do jeito das minhas crianças. Então, eu vou ter, se eu tiver 30 alunos, eu vou ter 30 descrições de alunos, e mais uma do professor. E por aí afora. Então, agora eu vou trazer 2 descrições em relação a essa ilustra. Carolina, quer ler? Vamos lá. A menina indígena tem os olhos azuis e arregalados. Sua boca é o corpo vermelho do siri, um bicho do mar que tem 10 patas e o corpo coberto por uma carapaça bem dura. 2 garras abertas do bichinho formam as narinas da menina. Na cabeça dela descansa um tamanduá e seus pelos amarelados, e marrons descem pela testa, formando uma franja. O tamanduá tem um nariz bem comprido e uma enorme língua para fora. Um sagui, que é um macaquinho esperto, empoleirado no ombro da menina, olha para frente com os olhos bem abertos. A próxima. Que aí é uma mais poética. Vamos lá, Carolina. A menina indígena arregala grandes olhos azuis. Sua boca é o vermelho siri, boca de siri. Locutar destacando as sílabas. Boca de siri, tá? As garras dele são o nariz dela, uma de cada lado. A grande franja dela é um tamanduá, e ela carrega no ombro um pequeno sagui. Então, com uma imagem, olha o que se produziu aqui com vocês. Olha quantos conceitos e conteúdos eu posso trabalhar a partir de uma imagem, pensando em interdisciplinaridade. Eu tenho vários animais, eu tenho metáfora. Como que a gente explica o que é boca de siri? Né? Isso é uma metáfora. Como que eu trabalho? Então, um livro que a priori é pensado para a primeira infância, eu posso trabalhar com educadores. E ele tem muitos desdobramentos para serem feitos, pensado nos conhecimentos, nos conteúdos, na elaboração e na construção de conhecimento. E aí, nesse sentido, vocês acham que essa descrição é só para uma criança cega? Muitas vezes a gente faz a descrição e as pessoas não percebem muitas das coisas que estão, porque a gente virou um povo, uma gente desatento. Quando eu tenho a descrição, eu volto. E daí, quantas atividades eu posso fazer a partir desta imagem? Então, muitas vezes, a gente pega, e também funciona um pouco com as crianças, sabe, com essa super hiperatividade que a gente fica criando TDAHs, mas se a gente for analisar, a nossa sociedade contemporânea trabalha para produzir hiperativos e desatentos, e que nós cada vez mais estamos hiperativos e desatentos.
quantas atividades eu vou poder fazer a partir dessa questão. E quanto vocês pararam e olharam, quanto de vocabulário, quanto de olhar para uma mesma imagem. Agora, eu preciso dar o tempo, eu preciso desdobrar isso, que seria só passar a imagem para parar, olhar, estudar. E quantos mais conhecimentos eu tenho disponíveis a partir dessa única imagem. Vamos seguir. Agora, eu vou trazer, porque eu estava pensando algumas coisas dos materiais e das práticas pedagógicas, e que na Mais Diferença a gente tem uma equipe interdisciplinar, tem estúdio, e aí vocês podem dizer, é muito fácil vocês fazerem aí, e eu aqui na minha realidade não tenho nada, não tenho possibilidade. Pois eu resolvi escolher imagens de materiais que foram produzidos por professores, e também como um elogio de um projeto que a gente tem em parceria com a Light for the World, que é uma organização austríaca, e que a gente trabalha em Moçambique, na província da Beira, e que o máximo que a gente conhece aqui da Beira é que o Miacouto é da Beira, e que teve o ano passado um ciclone Idai enorme, que pouca gente falou, porque a gente sabe muito pouco da África, as coisas não chegam. Mas na África tem professores trabalhando com educação inclusiva. E as imagens que eu vou mostrar para vocês são de professores que trabalham numa escola de formação de professores, que se chama Escola de Formação de Professores do Futuro, da DPP, que é uma outra ONG, e com materiais de baixo custo, a gente trabalhou desenvolvimento e produção de materiais pedagógicos inclusivos. Eu não sei, hoje eu errei, eu não sei se tem uma pessoa cega aqui, então eu vou descrever minimamente a imagem, porque a gente não perguntou no início. Mas é um professor, em Moçambique ainda a grande maioria são homens, poucas as mulheres são professoras, porque por muito tempo as meninas não iam para a escola e agora que está se avançando no acesso ao ensino médio, por exemplo, para as mulheres. Então tem muitos professores, vocês vão ver imagens de muitos homens, mas é um professor construindo blocos lógicos com material de baixo custo para sala de aula. E aí nos blocos lógicos, que tem 4 categorias, tamanho, espessura, forma e cor, a gente tem que trabalhar para ele ser um material na perspectiva do desenho universal, nos falta um dos requisitos, dos atributos que ele não é acessível nos blocos lógicos. Qual é o atributo que não é acessível? A forma, uma pessoa cega que enxerga, sabe qual é. Consegue, pelo tato, perceber um círculo de um quadrado. Consegue perceber o grande do pequeno, consegue perceber a espessura. A cor, não. Então, nos blocos lógicos, na perspectiva do para todos, a gente coloca a textura para fazer, e a gente pode usar a cor, porque a cor é muito importante para os que enxergam, mas eu também acrescento a textura, uma outra camada. E aí esse jogo fica acessível para qualquer criança. Próxima. Aqui é ele fazendo um dominó com o braille, com os códigos do braille, que depois eles colocaram relevo, com papelão, canetinha, e eles usaram grão de milho para fazer as sementes do braille, para todas as crianças aprenderem o braille. O próximo. Aqui, eles fazendo vários materiais, tem uma professora que vocês estão vendo como se fosse uma folha com vários recortes, o nome disso é tiposcópio, e é muito importante para as pessoas que têm baixa visão, e inclusive para crianças com deficiência intelectual ou com as questões de dificuldade de aprendizagem, porque consegue fixar linha a linha, então bota em cima da folha. Então era eles também, de novo, construindo materiais pedagógicos. O próximo. Um professor fazendo material em braille, e que depois eles compartilham com todos. O próximo. Aqui vocês estão vendo um livro que se chama Deus Zebra no ABC, que é do Fernando Vilela, e que a gente conseguiu de doação pela Companhia das Letras para levar para os professores e para as escolas, porque literatura tem muito pouco, livro tem muito pouco.
É outra realidade. Se a gente vai para Moçambique, a gente revê muitos dos conceitos que a gente tem aqui. Mas eu fiz a proposição de dizer, bom, a gente precisa trabalhar para que esses animais, que muitos vocês conhecem, outros não, sejam acessíveis para as crianças. De que forma a gente vai fazer isso? E lá, um material que tem muito é barro. Então, a gente produziu todos os animais em barro. Vocês vão ver uma série de fotos do processo de produção. A próxima. São vários professores que foram buscar o barro, né? Colher o barro, que estão amassando e preparando o barro. Eles têm uma intimidade com o barro e com a manualidade muito linda. O próximo. Os professores moldando os animais e os animais prontos. E daqui eu tenho uma série disso, que foi um processo muito emocionante. E aqui são estudantes de magistério, futuros professores, vendo a exposição dos materiais feitos pelos seus professores. E se vocês vissem os animais que eles produziram, era muito emocionante. Assim, tinha um hipopótamo, tinha um rinoceronte, uma rinoceronta grávida, para as crianças poderem sentir, tocar, e o livro ganhou vida. E não precisou de dinheiro, o que eles usaram foi terra, e se dispuseram a sujar a mão de barro, tempo e muito amor para que um pedaço de barro se transformasse em todos esses animais, e a gente fez o ABC do livro em objetos concretos, em objetos táteis e tridimensionais. Então, também eu escolhi, aqui é um dominó que eles fizeram com cores, eu escolhi trazer isso por, em primeiro lugar, elogiar esses professores, porque são professores que estão acreditando na educação, que as condições são muito complexas, mas que doam o tempo e que tem uma coisa do ofício e do amor, que eu acho que muitas vezes a gente perdeu. Então, é para dizer que é possível fazer em qualquer contexto, e é para também dizer que tem professores muito legais pelo mundo inteiro construindo prática pedagógica inclusiva. Próximo. Aqui, só para a gente pensar, então, jogar bola. Existem muitas formas de escrever jogar bola. Português com fonte ampliada, em braille, em alfabeto datilológico, com o sinal, em comunicação alternativa. Tudo isso aqui é jogar bola. E a gente, muitas vezes, no nosso cotidiano, escreve jogar bola, ainda sem o contraste, é a única forma que a gente imagina que tem de escrever jogar bola. Próximo. Isso aqui é um outro material que a gente produziu, então é um abecedário, uma caixa, e que tem um objeto, tem o nome, tem a imagem, tem o alfabeto manual, tem o conceito do que é o óculos e no outro lado tem o sinal. Então, esse é um material em desenho universal. Ele não é um material adaptado. Essa caixa, qualquer criança joga, brinca e aprende. Então, isso aqui é um alfabeto, um abecedário, um dicionário, o nome que a gente quiser dar, numa perspectiva de desenho universal. E ele tem a letra em contraste, e ele tem aqui braille, que não dá para enxergar em cada gavetinha, e ele tem o A, o B, o C. Portanto, na sua essência, mas ele foi pensado desde o início, desde o planejamento. O próximo. Que horas são, gente? Acho que a gente já tem são que ir 11 horas, 11h03. Então vamos parar. Acabou. Não, Tem Carla, mais não. Não, sim. Tem mais alguns materiais aqui, tem livros, tinha poesia que eu tinha colocado. Vocês seguem olhando, mas minimamente um tempo para a gente. Eu acho que a gente pode intercalar, de repente. Eu faço uma pergunta e você apresenta alguma outra coisa. Eu acho que é bacana, assim, a discussão tá muito boa. O pessoal tá falando, esquece da hora, tá ótimo. Vários comentários aqui no chat, fica tranquila. Mas vamos lá. Tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Tem sim, tem sim. A gente tem uma pergunta da Cristiane Belotti. Ela pergunta assim: estão sendo enviados conteúdos curriculares via plataforma remota para as crianças inclusivas realizarem no ambiente de casa. Entretanto, os pais não têm formação para trabalharem com as diferentes possibilidades e com a mediação. Qual é a sua orientação para esse período de pandemia? Sim.
A gente nem falou da pandemia, né? Mas isso tudo tem a ver com pandemia. Em primeiro lugar, é um desafio para todos os pais de todos os alunos. A gente tem aí um desafio posto, muitas redes têm conseguido avançar, outras ainda estão engatinhando, muitos professores estão sofrendo, outros estão descobrindo. Então, de novo, isso é uma questão, um desafio de todos nós. Em relação aos alunos com deficiência, isso é muito maior. De novo, essa desigualdade amplia, aumenta. Por quê? Porque poucas redes estão conseguindo produzir materiais em múltiplos formatos. E acho que muitos de nós também estamos com dificuldade nessa relação com as famílias. Se até agora a gente diz que não pode ser professor dos alunos com deficiência porque não teve formação, é lógico que muitos dos pais terão dificuldades. Ao mesmo tempo, os pais têm um conhecimento que também a gente na escola esquece muito em relação aos filhos com deficiência, porque eles não ganharam um curso antes e ninguém faz uma pós-graduação, um pós-doutorado para ser pai de aluno com deficiência e ganhou o manual e está pronto. Os filhos nasceram e eles escutam todos os processos de não pode, não vai, muitas dificuldades, com muitos processos excludentes, para além de poder elaborar o que significa ter um filho com deficiência, que aí é um outro webinar, mas eles também têm um conhecimento. Então, a gente tem que ver como que a gente está conversando com esses pais. Quais são as propostas que a gente está fazendo para esses alunos, para todos, né? Porque tem as questões curriculares, tem as questões do conhecimento, tem as questões do que faz, dos conteúdos mínimos por ano, mas não vamos esquecer da produção de sentidos. Como que a gente consegue produzir sentidos para alunos que têm uma tela, no mínimo? Fazemos de conta que todos acessam a internet, que todos têm tecnologia e tudo. A gente, de novo, tem um esforço muito grande de trabalhar as proposições pedagógicas, aquelas que as crianças têm autonomia de fazerem, porque muitas das crianças têm autonomia, e as que a gente percebe que precisam de ajuda dos pais, e como que a gente dialoga com esses pais, como que a gente valoriza o saber desses pais, e como que a gente desenvolve uma rede colaborativa, que nós já tínhamos falado no outro encontro. Como que professor de sala dialoga com o professor de AEE, como que esse tempo a gente usa para produzir materiais e cria uma rede de materiais pedagógicos em múltiplos formatos acessíveis, como que a gente vai disponibilizar isso, como que a gente vai pensar nas próprias crianças e famílias produzindo materiais pedagógicos para poder acessar o conteúdo, que é, bom, vamos trabalhar o livro, mas o que tem nesse livro? Como que eu trabalho? Como que eu explico o que é um siri para uma criança? Como que eu faço garra de siri? Como que eu mexo a carapaça? O que eu trabalho como é vermelho? Como que eu explico para as crianças com deficiência intelectual que o grande, para mim, uma das grandes questões da deficiência intelectual, e eu venho dessa área como formação de origem, são pessoas que têm questões, né, do seu processo de desenvolvimento, vinculadas às questões mesmo, digamos, cognitivas, que historicamente o que a gente fez foi tirar. Elas conviviam entre iguais, então a escola especial também dividia, então quem tem muita deficiência intelectual fica aqui, os médios e não sei o quê. E aí a gente oferecia muito pouco, porque afinal de contas eles não aprendem, porque afinal de contas eles não têm pensamento abstrato, porque afinal de contas... E a gente reduziu. E aí a gente acha que num mundo reduzido, eles vão fazer elucubrações incríveis. Portanto, o que a gente tem que fazer com as crianças com deficiência intelectual é disponibilizar o mundo com muita intensidade. Então, o que é um siri? Como que eu explico o que é um siri? Eu estou com siri por conta da nossa imagem. Como que eu mostro livro de siri, filme? Como que eu coloco esse mundo inteiro do siri à disposição dela? Agora, se eu digo, pinta o siri, e não digo que bicho é esse, que ela nunca viu. E aí, se ela pinta o siri de rosa, e o siri não é rosa, não pode, viu? Ela tem deficiência intelectual, e aí não sabe nem a cor do siri. E aí, se ela não pinta o siri dentro do limite, a gente diz, olha aí, ela não tem nem limite, está passando o siri, ela não pode aprender nada.
a atividade e o resultado da atividade vai ser muito parecido. A atividade é ruim e o resultado é ruim. Agora, se eu ofereço muitas formas delas acessarem o que é um Siri, com certeza o que virá para nós também vai ser diferente. Ok? Muito bom. Tem alguma coisa mais de pergunta? Carla, a gente já tinha falado sobre isso no último webinar e eu queria voltar aqui e contar um pouquinho das mais diferenças, porque teve gente que não assistiu ao último. Se tem alguma plataforma que os professores possam acessar para auxiliar na mediação de atividades remotas nesse momento e que possa também aproximar o professor das crianças para ampliar esse trabalho e não só para ficar restrito ao auxílio da família. Então, se você tiver como falar um pouquinho sobre isso, e aí logo depois da sua fala a gente traz o resultado da enquete. Legal. Como eu falei, a gente pesquisa, estuda, inventa, pira e é muito apaixonado por aprender e por como todos vão aprender. Então, a gente tem, historicamente, a Mais Diferenças produz conteúdos na perspectiva do desenho universal inclusivos. Então, no nosso site, vocês vão encontrar muitos materiais, muitos livros de literatura. Tem mais de 40 livros de literatura em múltiplos formatos acessíveis. Tem Bolsa Amarela, O Menino no Espelho, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, tem uma lista de clássicos da literatura. Os de domínio público estão abertos para qualquer pessoa, os proprietários são só para os professores ou famílias ou pessoas com deficiência, por respeito à lei dos direitos autorais. Tem vários materiais que a gente está produzindo no âmbito do projeto Brincar. Então, lá vão ter várias orientações para os professores e famílias, mas vários materiais pedagógicos. Por exemplo, essa é uma poesia que ela é de um livro proprietário, mas que a editora do SESI, eu quero agradecer, e as autoras disponibilizaram, então ela está aberta. Tem 4 poesias desse livro. Essa se chama O Nome das Coisas. E aí tem sugestões de como trabalhar com essas poesias. Então, tem material pedagógico, digamos, acessível e inclusivo, e tem orientações para os professores. Agora, até lá pelo final de maio, a gente está lançando mais um outro material, que é esse do Arquiteturas Infantis, que a priori é para educação infantil, mas ali tem material para a gente trabalhar com todas as faixas etárias e modalidades. Tem muitas sugestões, então tem um material robusto, quer seja discutindo as diferentes linguagens artísticas, os conceitos e reflexões teóricas, e no paralelo vai ter um audiovisual com palavras e sinais em libras, narração em português, ícone de comunicação alternativa. Vai ter um material em PDF com os sinais de comunicação alternativa, muito pensando nas famílias, para elas não irem procurar. Então, está pronto, a família pode baixar, imprimir, ver no computador. Vão ter trilhas sonoras de som da floresta e sons da cidade, para dentro da caverna, as crianças poderem descobrir qual é o som que está tocando. Então, tem uma série de materiais que a gente tem produzido, quer seja para educadores, quer seja para famílias. Aí embaixo vão ter os canais e os contatos, tem também artigos saindo, e a gente está nesse esforço de produzir muitos materiais e disponibilizar, entendendo que a educação é um bem público comum e todos temos esse compromisso. Legal, legal. O pessoal está perguntando qual é o site a que você se refere. É o site da Mais Diferenças, né? Então, eu coloquei o link. Se o Carlos puder baixar, aí vão ter todos não tá os aparecendo, contatos. Depois a gente... para baixar essa lâmina, ou senão depois a gente disponibiliza. Isso daqui que o Carlos tinha colocado era o uma vídeo poesia. que a gente ia apresentar, né? Não sei se Isso. você ainda quer apresentar, mas seria bacana também, né? Talvez, acho que sim. Talvez a gente possa terminar com poesia, né? Eu acho que poesia sempre faz bem. E é uma poesia que a gente fez, então, em Libras. Antes de passar a poesia, eu queria agradecer muito, pedir desculpa pelo atropelo. Eu vou falando e quando vejo o tempo passa. E o que eu planejei, eu não sou boa muito de organizar o tempo,
Ao mesmo tempo, eu também sei que eu coloco muito mais coisas do que seria o tempo, porque eu acho que a gente tem que ter muitas possibilidades. Eu não sei qual é o caminho que vai, nem o caminho que eu vou estar. Então, mais e depois a gente vai ver, certo? Mas então, Legal. Esse Nome das Coisas é uma poesia que dá para trabalhar desde a questão do gênero textual. Aqui tem as poesias, por exemplo, no Nome das Cores, que vocês vão ver agora, depois. Ou vamos ver, depois eu falo. Vocês estão vendo que tem aqui uma ilha que a gente construiu. Então, a gente construiu vários materiais táteis para poder trabalhar com as crianças. Na poesia, além da questão do gênero textual, poesia mesmo, é uma poesia que traz muitas questões de conceitos metafóricos, de sentimentos, e traz uma frase que eu acho que tem a ver um pouco com essa produção de sentidos no meio, que eu vou lê-la, e depois vocês prestam atenção, que se diz: é como se estivesse olhos, boca, ouvido e nariz. E que tem a ver com, é como a gente vai construir essa escola, como que a gente está inteiro nessa escola, como a gente pode usar multissensorialidade e como que a gente pode usar toda a nossa potência enquanto professor que cria, que inventa, que é autor, e como que a gente acredita no potencial de todos os alunos também como criadores, inventores e que produzem e constroem conhecimento, tá bom? Então, Legal. Vamos ver a poesia que se chama O Nome das Coisas e a gente termina? Então, eu queria trazer a enquete, na verdade, né? Porque então vamos trazer a enquete antes. A gente acabou não discutindo o resultado da enquete, então se a Ana Clara puder trazer esse resultado. Perfeito. A gente tinha feito a pergunta, né? Quais são os principais desafios para a Secretaria Municipal de Educação no apoio às escolas e aos professores que atuam na educação especial e inclusiva? E com 50% dos resultados, as escolas reclamam a necessidade de pessoal de apoio para atuar com os estudantes inclusos. E na sequência disso, com 43%, professores com alunos inclusos e do AE não têm formação específica para esse atendimento. Era algo esperado, né? Esse resultado, talvez, né, Carla? Eu acho que sim. Eu acho que, de novo, eu quero só roubar mais um pouquinho do tempo de vocês e dizer: a educação inclusiva é uma pauta muito nova. Ela começou há muito pouco tempo. E, sem sombra de dúvida, a gente tem grandes desafios do ponto de vista da política pública nacional, estadual, municipal e de escola a escola. No entanto, não dá, por conta de um histórico de políticas públicas excludentes, a gente tirar esses alunos e congelá-los e dizer: olha, primeiro nós vamos nos formar, primeiro nós vamos fazer tudo isso, depois vocês saem do congelador, porque nós estaremos prontos. É lógico que precisa ter uma política sólida, mas é lógico que cada um de nós também temos o compromisso de estudar. A gente aprende com os alunos, não é para os alunos. Então, é isso que eu disse para vocês. Eu estou há 35 anos trabalhando e todos os dias eu sigo aprendendo, eu nunca estou pronta, então não dá para a gente fazer isso. E também, sem sombra de dúvidas, a gente precisa de uma rede de apoio. Mas, em primeiro lugar, os alunos com deficiência são de toda a escola. Os alunos com deficiência não são do professor do AE. Os alunos com deficiência nem sempre precisam profissional de apoio. Muitas vezes, sim. É um direito dos alunos. É importante para o cotidiano, mas nós, como professores, muitas vezes achamos que precisa um professor de apoio, precisa de um cuidador, precisa do professor do AE, e muitas vezes a gente deixa de ser professor desse aluno e a gente joga a responsabilidade para os outros alunos. Eu não estou aqui dizendo que a gente não precisa de uma estrutura consistente, articulada, de profissionais formados, muitas vezes de outros profissionais, mas também eu quero pedir que a gente assuma qual é o nosso papel de professor de todas as crianças, e não só das crianças que não têm deficiência ou das crianças que são fáceis, comportadas, aprendem, BBB. Nós somos professores de todos. E aí, sem sombra de dúvida, esse quadro, ele é muito esperado, a gente tem desafios e a gente tem que brigar pelas políticas públicas, por recurso, por financiamento, por a política se fortalecer. E, no paralelo, a gente tem o nosso papel quanto educadores, tá bom? Legal.
Carla, eu vou pedir para a Ana Clara soltar agora uma enquete que é com relação à temática, né? A gente estava recebendo indicações de temas via formulário do Google, que a gente colocava aqui do lado no chat e o pessoal mandava perguntas abertas. A gente pegou um consolidado de todas as perguntas que foram enviadas para lá e a gente colocou aqui, para que vocês possam escolher qual dos temas abaixo vocês gostariam de ver aqui no webinar do PVE. Então, tem algumas possibilidades de resposta, e isso nos ajuda a ser mais assertivos na hora de trazer um convidado ou uma próxima temática. Então, tem muitas pessoas solicitando, né, pessoas para trazer aqui sobre esses temas, então a gente pede então, que vocês nos respondam. E na sequência disso, também, assim que vocês terminarem, a Ana Clara vai soltar aqui na tela um índice de satisfação que a gente sempre coloca, né, sobre a participação das pessoas no webinar, se estão gostando, se não estão gostando, se aprenderam algo com o que foi passado aqui. Então, a gente segue agora, acho que com a poesia, e aí na sequência disso a Ana solta a próxima enquete. Tá bom. Muito obrigada e bom trabalho para todos nós. Calma, Poesia. que a gente ainda vai se despedir. Ah, então tá bom. Vamos lá, vamos com a poesia. Acho que não está com som, Carlos. Está sem som. Ele está com alguns problemas técnicos, ele não consegue abrir o microfone enquanto ele solta a apresentação ou o vídeo. Então, eu não sei se talvez isso possa inviabilizar. Aí, talvez, não, tudo bem, a gente não vai ter narração. Sim. A gente escuta em silêncio, em libras e com o texto, ou alguém se lê. Os nomes das coisas. Sol é palavra que brilha. Solidão é palavra ilha. Música é palavra que canta. Segredo é palavra que não conta. Estripulia é palavra que pula. Imaginação é palavra que fabula. É como se tivesse olhos, boca, ouvidos e nariz. Cada palavra dá um rosto a tudo que se diz. A Libras ficou atrasada, acho que por conta de toda a tecnologia. A Poesia das Coisas, com ilustrações de Adriana Fernandes e texto de Silvana Tavano. Lançado pela SESI SP Editora em 2017. Projeto Brincar. Educação. Apoio. SESI SP Editora. Iniciativa. Fundação Grupo Volkswagen. Parceiros. Mais diferenças. Educação e cultura inclusivas. Cidade de São Paulo. Educação. Muito legal. Muito bom. E aí, Ana Clara, se você puder soltar também a próxima com relação à satisfação, já seria legal. Eu não consegui... A gente teve na última vez muitas perguntas não respondidas, né? Mas muita gente pedindo, na verdade, orientações sobre atividades práticas que possam ser realizadas à distância nesse momento de pandemia. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que trazer um outro webinar para falar só sobre isso, né, Carla? Porque as possibilidades, elas são muito amplas e existe muito material disponível. Você pode falar um pouquinho sobre esse material? A gente vai colocar na matéria que a gente for fazer os links disponíveis também para todo mundo conseguir acessar, tanto da Mais Diferenças como algumas possibilidades de formulários que vocês têm, enfim, alguns trabalhos, né? Mas você consegue falar um pouquinho brevemente sobre isso? Então, esse material que vocês viram agora é uma poesia que a gente tem narração, vamos pensar lá nos recursos, tem narração, tem o texto em português e tem libras. E aí, essas poesias estão disponíveis, então, por exemplo, vocês podem, né, encaminhar para as famílias, para os alunos, não só dos alunos com deficiência, porque tem muitos de nós que prestamos atenção no som, outro vamos para o texto, então é uma poesia, de novo, que trabalha essa possibilidade diversificada, e junto com a poesia tem um guia de orientações com sugestões de como trabalhar poesia numa perspectiva inclusiva e como trabalhar literatura. Então, vocês vão conseguir acessar tanto os materiais com as questões didáticas que podem ser usadas
pelos alunos, como com sugestões para os educadores. Bacana. A Ana mandou aqui a próxima enquete, que é com relação à participação de webinar. Então, se você já participou de algum outro webinar diário do PVE, caso você tenha participado, se você colocou em prática alguma ação baseada no que aprendeu aqui, e qual é a avaliação que você faz dessa sessão de webinar. A gente pede, então, para vocês responderem, para a gente sempre ir se melhorando, enfim, trazendo novas possibilidades para vocês. Carla, eu não tenho palavras para te agradecer mais uma vez. As oportunidades que a gente tem com você são sempre muito bacanas, porque são oportunidades de aprendizado muito grandes, e não só para mim, para a equipe do PVE, como para todos que estão aqui assistindo, eu não tenho dúvida. Depois eu quero bater um papo com você também sobre como a gente pode fazer para melhorar as possibilidades e acessibilidade também da nossa videoconferência, que é uma questão que a gente está olhando agora. Mas eu te agradeço muito. Enfim, espero que a nossa parceria continue. Sempre que tiver oportunidade, a gente vai estender o convite para te trazer novamente. E acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, e vamos seguir trabalhando por uma escola para todos e de qualidade para todos, tá bom? Obrigadão e nos vemos por aí. Nos vemos. Muito obrigada, Carla. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês, e queria chamar para a próxima videoconferência, né? Amanhã a gente vai falar sobre a questão da avaliação nesse momento de pandemia, como é que fica a questão da avaliação. A gente tem um convidado da Fundação Carlos Chagas, ele é o Nelson Gimenez, e também professor da PUC São Paulo. Ele vem amanhã às 10 horas, então vocês estão mais do que convidados. Até às 4 da tarde vocês devem receber no e-mail de vocês e também pelas redes sociais todo o material que foi divulgado aqui, a apresentação que a Carla fez e também o link com a gravação dessa videoconferência. Aguardem no e-mail de vocês que vocês vão receber. Todo mundo que acessou a esse webinar e aos anteriores já está no nosso e-mail. Muito obrigada a todas e a todos, então, e até amanhã.